Então, estamos no outono. Me perdoem se a luz não estiver das melhores, mas a gente tá no outono, né? Não tem sol, não tem a claridade natural. Tem sol porque ele tá lá todos os dias, mas não tem a claridade natural. Temos aí muitas nuvens encobrindo o sol, porque estamos no outono e no outono chove. Perceberam que eu não gosto dessa estação, né? Não gosto, mas para leitura vai ser muito bom, porque é ótimo para ficar em casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Acho que perceberam que o outono não é a minha estação do ano favorita, não é mesmo, para mim é a pior. Aqui em Portugal chove muito e ainda não é frio o suficiente para a gente colocar muita roupa, muita cachecol, uma coisa ficar mais bonita, que não sei o quê. Isso lá pro final do outono. Então, o final do outono, a hora que ele já tá virando inverno, eu gosto, né? Que aí já temos em dezembro, já temos a decoração de Natal. Mas eu também gosto muito do Halloween, então eu gosto mais das épocas festivas. Por isso que eu gosto tanto do verão. É isso, gente. Eu sou uma pessoa das festas. Mentira, nem sou tanto, mas eu gosto de tudo que é bom. Vamos lá. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo da criadora desse desafio. O desafio são 16 livros para ler durante a estação. A estação começa no dia 22, se eu não me engano, de setembro, e vai até o dia 20 ou 21 de dezembro. Eu considero até o dia 20, dia 21 já considero inverno. Mas tudo bem, tanto faz, um dia para lá ou para cá não vai fazer tanta diferença na nossa vida. E aí ela criou as 16 categorias e a gente coloca um livro, escolhe um livro para cada categoria. Não pode ser um livro em duas categorias, apesar das vezes eles se encaixarem em mais de uma. Então, como que eu faço a escolha dessa minha TBR? Eu escolho mais ou menos os livros que eu já tô querendo ler e coloco nas categorias. Alguns eu já coloco em categorias que possa mudar. Livros que encaixem em mais de uma categoria. Livro que tenha uma temática parecida com a temática da outra categoria. Porque aí eu consigo mudar. Por exemplo, vou ler uma fantasia. Posso ler uma fantasia de um autor português. Tem uma categoria que é autor português, tem uma categoria que é ler fantasia. Se por acaso na hora que eu for ler um livro de fantasia, não me der vontade de ler aquele que eu escolhi, eu coloco esse no livro português. E aí o livro que eu escolhi português, eu coloco em outra categoria ou eu não leio. Então eu vou escolhendo, tento fechar a TBR, os 16 livros, porém nem sempre chegar lá no final desses 3 meses eu li exatamente os que eu disse que leria. Vocês vão ver isso no vídeo das leituras do verão, que é o próximo vídeo do sábado. Então vocês vejam e prestem atenção como eu tinha colocado que iria ler um e li outro. E aqui pode ser que mude. Acho que essa versão aqui dessa estação está um pouquinho mais fechada. Acho que serão esses livros, dificilmente eu vou trocar. Mas pode acontecer muita coisa. 3 meses para mim é muito tempo, é muita ideia, muita coisa que passa por aqui. E eu tento encaixar também em outros desafios que eu gosto de participar. O desafio do mês, o desafio ou que eu crio para mim mesma. Então, por exemplo, aquele meu desafio dos 45 anos, 45 livros antes dos 45 anos. Em 3 meses eu tenho que ler pelo menos um.
se possível mais de um. Se eu ficar 3 meses sem ler nenhum, provavelmente eu vou ter problema. Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira categoria é um livro recomendado na Bookmedia. Esse que eu escolhi, ele está na minha lista dos 45 anos para ler, dos 45 livros para ler antes dos 45 anos. É um livro que também vai entrar no novembro de ler autores negros, no caso, mulher. Se eu puder, eu darei essa preferência para mulheres negras todos os anos, mas nesse momento já sei que será uma mulher negra. E foi recomendado na Bookmedia porque é um livro que é muito recomendado. É um livro que, se você assiste aqui no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok, ou em qualquer outra rede, e ninguém nunca falou para você ler este livro, tem um problema sério com as pessoas que você está vendo, tá? Que é Quarto de Despejo, a história de uma favelada, o diário de uma favelada da Carolina Maria de Jesus. Esse livro é muito recomendado no Brasil, recomendado aqui em Portugal. Essa minha versão veio do Brasil, mas aqui em Portugal tem edição também. A gente sabe que esse livro tem edição espalhada no mundo todo, vários lugares, vários países. É um livro que foi famoso na época, depois ele foi meio esquecido numa época do Brasil que houve um apagamento muito grande. Depois ele retomou com muita força e eu sempre ouvi falar muito bem de amigas minhas que leram antes de ter essas book reads aqui, coisa de 10 anos atrás, que eu acho que foi quando ele deu uma retomada. E é realmente um diário, né? Eu mostrei num outro vídeo. Então esse será lido em novembro, por conta do novembro para ler autores negros. A próxima categoria, eu não escolhi um livro ainda. Deixei essa categoria. Na verdade, são 3 categorias que eu ainda não escolhi seguidas, porque eu tô seguindo uma ordem aqui, porque senão a gente se perde. Essas próximas 3, eu vou contar para vocês quais são e por quê. A primeira é sobre livros. Essa categoria sobre livros, a autora desse desafio, gente, tá aqui o vídeo, se vocês quiserem ver, tá lá na descrição o vídeo dela. É aniversário dela agora nessa estação, eu não sei exatamente que dia, mas ela colocou coisas que ela gosta, e uma das coisas que ela gosta é livros, obviamente, né? Ela trabalha com isso, ela inclusive é livreira, então ela gosta muito, ama livros. Então, um livro sobre livros. Eu pensei em alguns, eu pensei no Fahrenheit 451, eu pensei na Matilda, se eu estiver querendo uma coisa um pouco mais leve, Fahrenheit, se eu estiver querendo uma coisa um pouco mais profunda, desafiadora. Eu sei que tem muitos livros, tipo aqueles, a Biblioteca da Meia-Noite, a Biblioteca de sei lá o que, Hong Dong, não sei o que, não sei o nome, não conheço. Eu tô ainda para escolher. Eu vou na biblioteca, talvez na semana que vem, eu vou deixar isso para outubro, e vou ver lá o que eu vou ler. Se eu achar a Matilda e achar que realmente ela encaixa, porque ela recomenda muitos livros, né? A capa é ela, a menina sentada nos livros. Eu já vi o musical e eu não sei se uma versão é musical e a outra não lembro agora, tô meio confusa, mas já assisti as 2 versões, né? E
E sei que fala muito sobre livros, então acho que conta. Tô numa tendência a ler Matilda. A próxima categoria, que seria a terceira categoria, é um livro sobre luto, porque nós temos em novembro o Dia dos Mortos e Finados no Brasil, né? Aqui chama Finados, não lembro. Eu sei que aqui o feriado é no dia 1º de novembro, que é dia de Todos os Santos, e no dia 2 é o feriado no Brasil, que é dia de Finados. Mas também aqui tem o dia dos Finados, então é uma época que tem essa áurea aí de celebrar os mortos e repensar nos mortos. Não escolhi ainda o livro sobre luto. O próximo, a quarta categoria, é um livro relacionado com comida. Também não escolhi. Esses 3 que eu não escolhi, sobre livro, sobre luto, sobre comida, tem mais um lá pra frente, depois eu conto pra vocês. Sobre comida, se alguém tiver alguma sugestão, eu acho que entra qualquer coisa, se a gente quiser ler um livro de receita, um livro de uma cozinheira, ou um livro que seria, tipo, um livro de alguma cozinheira. Um livro tipo Amor e Gelato, tipo Comer, Rezar e Amar, alguma coisa nesse sentido, mas eu ainda não sei qual será o livro. Aí a gente entra numa categoria que é uma capa relacionada ao outono. Nas outras edições, a de primavera e a de verão, eram cores. E nessa ela colocou relacionado ao outono, ela não escolheu a cor especificamente, mas para mim é laranja, né? A cor do outono, marrom, coisa assim. Então eu escolhi esse aqui. Do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é um dos livros que vieram do Brasil. Aliás, todos os livros que vieram do Brasil estão aqui nessa lista, e aí os que estavam na estante continuam na estante, né? Então, uma das coisas que eu tento escolher são livros que já estão na minha estante. Eu olhei e não achei livro nem sobre comida, nem sobre luto, nem sobre livros. Sobre livros eu tenho um, mas eu já li. E é isso então, né? Vamos lá. Essa aqui é a Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E eu gosto muito de cartas. Eu tô esperando que seja bem interessante. Eu sei que o C.S. Lewis é cristão, então provavelmente tem aí uma pegada bem nesse sentido. Não sei se eu lerei em outubro, acho que não, acho que vai ficar para novembro, talvez até dezembro. Vamos ver o que me aguarda. Próxima categoria é um autor português. E como eu disse para vocês que eu tenho que ler os livros da minha lista, dos 45 anos dos 45 livros para os 45 anos, eu preciso ler Eliette, que já está aqui na minha estante já há alguns meses. Desde maio. Desde o dia 1º de maio, acho que foi o feriado que eu comprei esse livro. Quero muito ler esse livro. Eu sei que a Eliette é um livro que fala da vida de uma mulher, mais ou menos da mesma idade que eu, dona de casa. Um livro da Dulce Maria Cardoso, A Vida Normal. E aí eu vi aqui que também que é parte 1, em algum lugar. Não sei se dentro, tá escrito que é parte 1. Isso é que me dá medo, assim, porque quando eu coloquei ele na minha lista, eu não sabia que tinha parte 1 e 2, nada disso. A Vida Normal, parte 1, tá escrito aqui. Eu não sabia disso, achei que era um livro só. E agora, se eu leio e ele tem 20 partes? Complica a minha vida, mas é esse o escolhido do autor português e eu quero ler esse, eu não vou mudar. Eu espero. O próximo é uma fantasia, e uma fantasia que já faz muito tempo que eu tô querendo ler, e aí eu pensei, vai ser uma fantasia, vai ser Dia das Bruxas, vai ser Dia das Crianças, vamos ler Harry Potter. E o Cálice de Fogo? Não.
Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Esse é o terceiro livro. Eu espero ler este livro em outubro. Espero que eu consiga começar e terminar no mês de outubro. Por conta de tudo isso que eu falei para vocês, né? Tem aqui a categoria que é fantasia, isso é uma fantasia. Tem também um livro infantil, né? Não tá nessas categorias, mas tá na minha cabeça. Um livro infantil em outubro. E que mais? O que eu tinha falado? Isso. Ah, e Dia das Bruxas. Então, outubro. Depois da fantasia, a gente tem aqui um livro que tem a relação entre os personagens não romântica. Não é relação homem e mulher ou casais que não são românticos, mas assim, relação não romântica seria ou uma relação de família, ou é uma relação de amizade, ou é uma relação de trabalho, outras relações que não são envolvimentos românticos e físicos. E aí eu escolhi A Casa no Marcerulho, que é um livro que eu tô louca para ler, mas eu tenho um certo medo. E aqui ele também, falei para vocês que às vezes dá para trocar de categoria, então ele também serve como um livro de fantasia. Então, talvez se eu não ler, não conseguir terminar, não der conta do Harry Potter, eu coloco ele na fantasia. E é isso. Por aí a gente vai trocando. E aqui tem relação, no Harry Potter também tem relação não romântica, né? Tem relação de amizade. Então, dá para trocar as categorias se for necessário. Vamos embora que tem muita coisa boa aqui. Próximo é uma previsão de 5 estrelas. De ser assim aquele livro maravilhoso favorito. E eu tô com muita expectativa, talvez não venha se realizar, mas eu coloquei esse daqui, A Insustentável Leveza do Ser. É um livro que faz parte de uma leitura coletiva para o próximo mês, então é certeza que eu vou ler este livro em outubro. E eu tô com muita vontade de ler. Eu já ouvi falar muito bem desse livro, apesar de não saber bem como é a história em si. Mas já ouvi pessoas assim que amam, pessoas que nem tanto. Vamos ver o que eu vou achar, né? Vou ler pelo Clubinho com a Paloma Lima e ela ama esse livro. Então, eu acho que vai dar bom. A previsão de 5 estrelas é uma previsão. Pode ser que não se conclua, mas eu já ouvi falar muito bem desse, então eu imagino que ele vai ter 5 estrelas. E eu sou generosa com as estrelas dos livros. O próximo é uma palavra em inglês, vocês perdoem aqui o meu inglês, mas é retelling. E eu escolhi Wicked, do Gregory Maguire, eu acho que é assim, da Dark Side, essa edição maravilhosa, simplesmente maravilhosa, que veio do Brasil. Eu mostrei no outro vídeo, se vocês não viram, assista o vídeo, tá aqui. E esse aqui é uma releitura sombria do Mágico de Oz, de Frank Baum. Wicked revela a história não contada da bruxa má do Oeste. Este romance instigante, que deu origem ao aclamado musical da Broadway, nos transporta para um mundo onde a escuridão e a magia se entrelaçam, desafiando nossas noções preconcebidas sobre vilões e heróis. Quem é o vilão? Quem é o herói nessa história? Quem leu O Mágico de Oz, do Frank Baum, que faz pouco tempinho que eu li, sabe que o mágico não é grandes coisas. E aí, aqui, como que isso fica? Esse livro aqui faz aqui par com minha bruxinha, né? Eu pretendo crochetar os outros personagens para compor aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas tá faltando gente aqui, né? O meu pequeno príncipe foi embora, porque ele foi feito para minha mãe e ela levou.
Então agora eu vou completar com outros, né? Porque eu gosto de fazer coisas diferentes. E o Wicked também será lido em outubro. Vocês estão vendo que o negócio de outubro tá pesado, né? A hora que eu fizer a TBR só de outubro, vai ter 200 livros só para outubro. Agora, um livro de conforto. Sabe aquele que quando você tá meio cansada, você fala, ai, vou ler aquele que me tira da ressaca literária, aquele que me tranquiliza, aquele que me abraça, aquele que eu tenho certeza que as coisas vão dar certo no final. E aí, eu vou ler A Grande Revelação da série Bridgerton. É o quarto livro, a história da Penélope e do Colin. Acho que no Brasil é O Segredo do Colin Bridgerton. E esse livro eu tenho certeza que dá tudo certo, por mais que no meio não seja tudo tão certo quanto a gente gostaria. Já ouvi falar algumas pessoas que não gostam muito do Colin nesse livro, mas vamos ver, né? Se eu não gostar, já tenho outros ali na manga. Por quê? E não é nenhum desses que eu falei. Essa é uma categoria que, se eu não quiser ler esse na hora que eu for pegar, que tiver faltando ela para ler, eu vou na estante e pego um livro clássico. Por quê? Qual que é o conforto? É aquele livro clássico, aquele livro que não difere muito. Clássico, romance, romântico, tá? Esse é o meu conforto. No caso, Julia Quinn não é clássico, mas é uma história de época. E é um romance que a gente sabe que dá tudo certo. E eu gosto de histórias não passadas na nossa época. As histórias mais atuais, eu li poucos. Não posso falar muito. Mas eu gosto muito de romances de época. Histórias antigas, por isso gosto tanto dos clássicos. Então é nessa estante aqui, ó, onde estão os clássicos. Tem uma coisa mais contemporânea aqui também, mas é mais clássicos e a série da Julia Quinn. É nisso aí que nós vamos ficar para essa categoria. Próximo é um livro sobre saúde mental, porque afinal de contas o outono se inicia em setembro e temos o Setembro Amarelo, que a gente não pode esquecer de falar sobre a saúde mental, e a gente já falamos sobre isso, já escolhemos livros com capa amarela, mas dando continuidade aqui para esta maratona, eu pretendo ler Cartas de um Terapeuta para os Seus Momentos de Crise. Eu gosto demais do Alexandre Coimbra do Amaral. Esse livro não é um livro de ficção, né? Mas é bem interessante e é um livro que eu tenho um xodó. Tem autógrafo do Alexandre, do Xande. O Alexandre é uma pessoa que eu conheço pessoalmente. É um psicólogo que eu sigo. Gosto muito dele. E é isso. E aí a gente vai para as últimas 4 categorias. E são as mais pesadas, as mais difíceis. A próxima é um livro que foi banido. Um livro que em algum momento da história dele foi banido em alguma região do mundo, em algum lugar, mesmo que tenha sido só por escolas do Rio Grande do Sul, coisas desse tipo, assim, foi banido em algum lugar. E eu escolhi um que eu já tinha aqui, A História de uma Serva, da Margaret Atwood. Este livro é o The Handmaid's Tale, né, da série. E no Brasil se chama O Conto da Aia. A Aia e a serva é a mesma coisa, tá, gente? E é isso, eu vou ler esse livro. E esse livro ele foi muitas vezes banido. Muitas vezes. Inclusive tem uma edição, eu achei isso super interessante, porque eu fui pesquisar um livro que tenha sido banido, né? Descobri que o
Milan Kundera é banido em algum lugar, não tenho certeza, não sei se é no próprio país dele. Mas esse aqui da Margaret Atwood tem inclusive uma edição à prova de fogo, que foi uma coisa simbólica, porque os livros não estão sendo queimados, porém ele foi banido em várias regiões, em vários lugares, e tem aí sofre uma perseguição. Então vou ler esse daqui, porque se ele foi banido, é o que a autora Ana disse, né? Se o livro foi banido, é porque tem alguma coisa que não querem que você saiba. Pode ser que o livro não seja grandes coisas, mas esse eu imagino que é. Aí a gente vem para um livro do seu ou de um dos seus autor favorito. E, gente, eu fiquei aqui entre do que eu tenho aqui, dos que eu tenho aqui, mais de um, né? Vocês sabem que eu amo a série da Anne, mas os próximos livros que a gente tem aqui dá para vocês verem, né? Que tenho toda a coleção aqui coloridinha, até chegando a Hila, que é o cor-de-rosa, Pink. E aí depois, os que estão depois do livro Pink, são contos, livros de continuação. Mas eu pensei em deixar esses livros pro ano que vem, assim, já li muitos livros dela nesse ano, então pensei em deixar pro ano que vem ou para um outro momento. Fiquei entre Jane Austen e o José Saramago e o Machado de Assis. Mas resolvi que eu tenho que ler os Saramagos que eu tenho aqui e eu vou ler O Ano da Morte do Ricardo Reis. Eu espero, apesar de ser um baita calhamaço, com quase 500 páginas. Então, assim, eu escolhi livros grandes, né? Então, para esse outono, eu não sei se eu vou dar conta, não. Mas vamos lá. Fé. Confia, como diria o João. Meu filho aprendeu isso aí na internet, com certeza, e ele vive dizendo pra gente: confia. Um que eu sei que eu vou começar hoje e provavelmente vai até dezembro, porque é uma leitura coletiva de um canal, vou deixar aqui embaixo, o canal Ler Antes de Morrer, da Isabela Lubrano, é Os Buddenbrook, ele é pesado até, do Thomas Mann, é o calhamaço do semestre. Esse realmente é um baita calhamaço, né? O ano do Ricardo Reis, o ano da morte do Ricardo Reis, tem 498 páginas. Este livro aqui tem 664. 664 páginas. Eu nunca li um livro tão grande, eu acho. Então, vamos lá, né? Vamos ler os Buddenbrook. Fala sobre família, é uma decadência de uma família e eu acho que deve ser muito interessante. Vou ler em leitura conjunta. É um cronograma bem levezinho de ler poucas páginas por dia para a gente dar conta nesses 3 meses. E ele tá aqui nesta categoria. Ele também é um que poderia mudar de categoria, passar pro recomendado no Booktube, porque é o que ele é, né? Mas eu coloquei ele nesse de mais de 400 páginas, porque realmente ele tem bem mais de 400 páginas. E um livro de menos de 200 páginas, que é aquele livro que te dá uma tranquilidadezinha, assim, porque vamos combinar, né? No meio desse monte de calhamaço de livros gigantes, aí um de menos de 200 páginas, esse daqui acho que tem 130. Coraline,
do Neil Gaiman. Tá aqui faz tempo. É um livro que não é meu, não foi comprado por mim, não foi escolhido por mim, mas eu tenho, faz parte aqui da minha casa, né, da nossa coleção, e eu tenho vontade de ler. Nem todos os livros que meu marido comprou eu tenho vontade de ler, mas esse aqui é um dos que eu tenho vontade de ler. E acho que ela é fofinha, e também tem uma coisa meio sombria, então ele também será lido em outubro, talvez para dar aí uma aliviada nas coisas mais difíceis que eu vou ler. Vai ser A Vez da Coraline. Aquele um domingo, né? Ou um feriado, sei lá. E é isso. Para saber aí as outras dicas, se inscrevam no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, manda esse vídeo para os amigos que gostam de ler livros grandes, ou para aquele amigo que vai dar risada da minha cara achando que eu não vou conseguir ler todos esses livros, manda para ele, para ela, né? Para quem sabe alguém falar assim, ai que doida, não vai ler nada. Manda, vamos lá, vamos distribuir aí os vídeos para o maior número de pessoas, porque esse canal precisa crescer, gente. Vamos lá. Muito obrigada por terem assistido até aqui, obrigada por estarem comigo. Um beijo e tchau, tchau.